e aí, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus. Porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Ontem eu não apareci por aqui porque eu entrei num site, né, que eu trago pra vocês a história dos santos. E era uma história repetida que eu tinha contado semana passada, o mesmo santo. E eu, oxe, tem alguma coisa errada, né? Então eu não trouxe pra vocês. Mas a história de hoje, gente, é do bem-aventurado Marcos de Montegallo, um sacerdote da Primeira Ordem. Ele nasceu em Montegallo, que é meio que fosse um povoado, sabe? Em 1425. O seu pai foi para esse povoado meio que fugido por conta de algumas... Gente, eu nem sei se eu posso falar esse nome aqui, né? Algumas facções, né, que naquela época eram muito violentas e tudo mais. E por mais que a pessoa não era envolvida, né? Não é como hoje, mas mais que a pessoa não era envolvida, enfim, né? Sempre sobrava pros inocentes e tudo mais. E eles faziam meio que algumas guerras, enfim, algumas revoluções nas cidades. Então, ele foi meio que fugido, né, para esse local. E foi muito bom, né, pro Marcos, porque ele conseguiu estudar bastante. Ele fez direito e também, gente, medicina. E em 1451, ele se casou, né, atendendo os desejos do seu pai, porque seu pai queria muito que ele se casasse, então ele se casou com uma nobre dama, só para satisfazer, né, os desejos do seu pai. E, gente, ele fez um acordo, gente, tô morrendo de calor, ele fez um acordo, né, com a sua noiva, para eles viverem, gente, em continência, ou seja, né, eles não consumaram o casamento, e quando o pai dele morreu, né, tanto ele como a esposa dele assumiram a vocação religiosa. Ela entrou para as clarissas e ele, né, para os frades menores. E assim, né, ele pôde viver a sua vida, a sua vocação. E hoje, né, é um bem-aventurado. Gente, eu queria abrir, né, um parênteses aqui para falar sobre isso, gente. Por quê? Porque, gente, eu sempre falo isso, eu vou falar assim, entendeu? Não tem pra onde correr, gente. A história é essa, não tem pra onde correr. Todos nós nascemos com a missão, com a vocação, e esse chamado ele vai alcançar você, não importa, né? Assim, quanto tempo assim passe também, né? Porque assim, gente, ele era casado, né? Ele era casado, ele podia muito bem ter construído a sua família, mas o chamado dele, a vocação dele, né, foi muito mais forte. Então, tanto ele como a esposa conseguiram viver, né, dessa forma, em castidade. E depois, né, da morte do seu pai, eles assumiram essa vocação linda. Então, assim, gente, a vocação é sua, o chamado é seu. Não deixe que ninguém impeça de viver isso, tá? Eu queria muito falar sobre isso porque é uma parte na história que me chamou bastante a atenção. Então não importa para que seja que Deus chamar você, tá? Assuma esse compromisso com Deus, porque o chamado é seu, não é do outro. E, gente, quando ele, né, saiu do noviciado, ele já começou a sua missão como pregador. Como eu já falei em outros vídeos, né, é um carisma muito nosso dos franciscanos, ser um pregador, né, e missionário. Então, existe muita história de santos missionários que foram para outros países evangelizar, e ele, né, ficou com a missão de pregador. E ele tinha uma difícil tarefa, né, porque naquele tempo existia as guerras civis. E também, né, gente, essa parte que eu contei no início da história, que é essas facções, enfim, né? E também a agiotagem, que muitos judeus praticavam isso. Então ele conseguiu a paz e a harmonia com a sua pregação fervorosa. Eita, que a minha dicção tá péssima hoje, né? Então, gente, ele acalmou, né, essas facas, vou dizer assim, né, gente, porque eu não sei nem se pode estar falando esse nome aqui. E contra, né, os agiotas, ele estabeleceu as casas de penhores. Em 1480 foi eleito pregador para a cruzada e ele também, gente, com tudo isso ainda teve tempo de escrever. Ele escreveu um livro, né? Gente, eu não vou conseguir falar esse nome não, mas vamos lá. La Lavola della Salvezza, que significa, gente, as taubas da salvação. Era como se fosse, era não, né? É um direcionamento para os cristãos, né, daquela época, se voltarem mais para Deus.
Pedi ajuda até a IA, né, para traduzir o livro, enfim, me dar alguma informação, mas eu não consegui. Então, vou ficar devendo para vocês, tá? Ele morreu, gente, em 1494, quando ele estava pregando. Gente, olha só. Enquanto ele estava pregando, né, ele teve um ataque e faleceu. O seu culto foi aprovado por Gregório XVI em 1839. E é isso, bem-aventurado Marcos de Montegalo, rogai por nós. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Não esqueça de servir a Deus, comer cuscuz e escutar Ramon e Rafael. Um cheiro, paz e bem.